Muito bem, meus amados, vamos tratar aí sobre a urgência da proclamação do Evangelho, tá bom? A urgência da proclamação do Evangelho, baseado aí em Romanos capítulo 10, dos versos 13 ao 15. A princípio, meus amados, é bom a gente entender um pouco, né, a carta de Paulo aos Romanos. A gente percebe nessa carta o seguinte, que os principais ensinos doutrinários das Sagradas Escrituras estão aqui na Epístola de Paulo de forma resumida. Ela é uma carta doutrinária e também prática, né? Paulo ele vai escrever aproximadamente um capítulo só para agradecer aos amados irmãos que ajudaram, que cooperaram com o seu ministério. E aí nós podemos dizer que essa carta, ela é uma carta doutrinária, com ensinos consistentes sobre doutrinas, né? Não costumes, mas doutrinas, né? Que são altamente importantes para a igreja, né? Podemos dizer assim, a hamartiologia, a doutrina do pecado, a justificação pela fé, a santificação e a vida cristã que agrada ao nosso Deus. E aí, quando estudamos essa grande epístola do apóstolo Paulo, né, nós temos acesso, podemos dizer assim, aos pensamentos teológicos de um dos grandes arautos do Evangelho, o homem que escreveu aproximadamente mais de 13 cartas, o homem que teve uma grande importância para o cristianismo. Então, nós temos aqui os pensamentos de um grande teólogo da Bíblia chamado apóstolo Paulo. Então, aqui estudar Romanos é a gente navegar, podemos dizer assim, pelas grandes doutrinas, é navegar em águas profundas, é refletir e ser motivado a levar Deus a sério. Então, aqui a carta vai nos levar a refletir, né, sobre essas doutrinas e levar Deus a sério. Um dos grandes reformadores do cristianismo, ou da reforma protestante, né, chamado Lutero, ele, ao ler essa carta, especialmente Romanos capítulo 1, dos versos 16 ao 17, ele ficou confuso, entrou em parafuso, porque ele achava que o homem era salvo pelas obras. E quando ele chega e vai ler a carta de Romanos, né, a carta de Paulo, ele ficou perturbado. Como é que o homem é justificado pela fé? E aí é aí que ele vai entender essa carta de Paulo e aí vai se converter, vai entender que o ser humano não é salvo pelas obras. Ele não é justificado pelas obras. O justo viverá por fé ou pela fé. E aqui, meus amados, é um tratado teológico, podemos dizer assim, que é o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. E esse livro influenciou não somente Lutero, mas também Calvino e Agostinho. Então veja como essa carta de Paulo influenciou os nossos reformadores. E aí eu quero ver com você, né, o capítulo 10, mas quando você chega no capítulo 10, você tem que entender que o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, Paulo ele vem tratando de um assunto muito interessante, que é sobre a nação de Israel. No capítulo 9, começando aí no capítulo 9, Paulo vai tratar sobre a eleição de Israel, o passado de Israel, a eleição. E aí Paulo diz aí no verso 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria
consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E aí, chegando no capítulo 9 ainda, lá do 30 em diante, Paulo vai tratar do presente de Israel. Como é que está a situação de Israel? Rejeição. E o capítulo 10 ele está conectado aí com o 9. Não há uma separação aí, né? Se você, dependendo aí da sua versão, né? Se for atualizada, né? Há uma conexão aí do capítulo 9 para o capítulo 10. E no capítulo 11, né? Paulo ele vai tratar sobre o futuro de Israel, a salvação desse povo, né, eleito, chamado por Deus. Mas aí no capítulo 10, meus amados, a gente percebe aqui, né, que o apóstolo Paulo revela para nós aqui o outro lado da moeda da ação divina, né? Nós presenciamos aqui a responsabilidade humana e a necessidade da fé na palavra do nosso Deus. E eu quero destacar com os amados hoje duas verdades baseadas aqui no capítulo 10, dos versos 13 ao 15. E aí, meus amados, a gente percebe que um grande escritor, né, um grande comentarista, né, ele vai dizer o seguinte sobre a epístola de Paulo aos Romanos. A doutrina da eleição divina soberana em Romanos 9 nunca serve de pretexto para o fatalismo ou para a apatia evangelística em Romanos capítulo 10. A doutrina da eleição, ela não é tão fácil, mas é bíblica. Se você não compreende, se você tem dificuldade de entender a doutrina da eleição, Paulo vem tratando aí dessa doutrina dos capítulos 9, 10 e 11, né? E aqui a gente percebe, a gente entende, a gente compreende que a doutrina da eleição divina soberana em Romanos capítulo 9 não serve de pretexto para o fatalismo. Deus escolheu os eleitos, pronto, de qualquer forma eles vão ser salvos, não precisa a gente evangelizar, fazer missões, porque o eleito vai ser salvo de qualquer forma e de qualquer maneira. Isso é o entendimento errado da doutrina da eleição. Ok? Então, isso não serve de apatia evangelística em Romanos 10. E aí, para responder, meus amados, à falsa objeção de que a eleição, ela anularia a evangelização, Paulo, ele vai aqui articular uma cadeia ou uma corrente que é inquebrável em Romanos capítulo 10, verso 13 ao 15. E a gente percebe aqui que o Deus que decretou os fins, a salvação dos eleitos, ordenou também, de forma soberana, os meios, a proclamação do evangelho por meio de mensageiros enviados. Então, esse mesmo Deus que decretou os fins, a salvação dos eleitos, ele também ordenou os meios para que esse evangelho chegue aos eleitos, aos perdidos. Como é que o evangelho vai chegar aos perdidos, aos eleitos? Através da proclamação do evangelho. A igreja enviando pessoas, missionários, missionárias, a igreja orando, a igreja intercedendo pelos perdidos. Então, a eleição
não anula a evangelização. A igreja ela tem que evangelizar, a igreja ela tem que proclamar, anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Então, a salvação eterna do pecador exige a invocação do nome do Senhor Jesus Cristo. Contudo, meus amados, essa invocação, ela só é possível mediante uma cadeia divina e inseparável que exige o envio de pregadores e a proclamação fiel do Evangelho. Então eu quero ver aqui com você os estágios da evangelização, especialmente aí vendo os versos 14 e a parte A do verso 15. Então, diz aqui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui nós temos, na estrutura, 4 perguntas paralelas que juntas formam aqui uma cadeia lógica, né? Elas apontam aí para 6 estágios na evangelização. E aí Paulo ele vai citar do fim para o começo. Então Paulo vai dizer o seguinte: para uma pessoa ser salva, né, é preciso invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. E aí o apóstolo Paulo ele percorre a cadeia de acontecimentos que levam à fé e à confissão. E aí ele vai dizer: não se pode invocar alguém que não se crê. Aí ele também vai continuar: não se pode crer em alguém de quem não se ouviu falar. Não se pode ouvir sem que haja um pregador. Não haverá pregadores a menos que Deus os envie. Então aqui são os estágios da evangelização. E aí, invertendo aqui a ordem, né, proposta aqui pelo apóstolo Paulo, a gente fica mais claro de entender da seguinte forma: é preciso que alguém seja enviado para pregar, é preciso pregar para que alguém ouça, é preciso ouvir para que alguém creia, é preciso crer para que alguém invoque, é preciso invocar para que alguém seja salvo. Esses são aqui os estágios da evangelização. E aqui Paulo ele vai fazer uma citação de Joel, capítulo 2, verso 32, especialmente o verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Note essa expressão Senhor, porque ela se repete no capítulo 10, e essa palavra Senhor, ela tem uma importância neste capítulo, especialmente nesses 2 versos. No verso 13, e voltando aí um pouquinho, o verso 9 e 10, que diz assim, do mesmo capítulo: se com a tua boca confessares a Jesus como o quê? Senhor. Quem é esse Senhor aqui? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aqui Paulo está citando o profeta Joel, lá no capítulo 2, verso 32. Vamos conferir comigo? É uma citação profética que Paulo aqui faz em sua epístola. Vamos lá para Joel, capítulo 2. Depois ali de Oséias. Aqui, meus irmãos, é uma profecia
essa profecia, versos 31 e 32, ela aconteceu em parte. A segunda parte da profecia, ela vai acontecer no futuro. A primeira parte aconteceu lá em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. E a segunda parte vai acontecer quando Jesus retornar. Então, diz assim, começando aí com o verso 28 até o verso 32 de Joel capítulo 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o derramamento do Espírito Santo aconteceu quando? Atos, qual capítulo? 2. A gente acha, meus amados, que só teve um Pentecostes. Mas podemos dizer assim que não houve somente um. Ok? Houve aproximadamente 4. Em Atos dos Apóstolos, em quais capítulos o Espírito Santo é derramado, ou quando ele chega, quando ele se aposta, podemos dizer assim, da pessoa, a pessoa vai falar em línguas, em outros momentos não. É por isso que a gente percebe que o dom de línguas, podemos dizer assim, não era uma norma para quem era batizado com o Espírito Santo. Então, para saber que você foi batizado com o Espírito Santo, você tinha que falar em línguas. Isto não é um padrão, não é uma norma no Novo Testamento. Tem pessoas que vão receber o Espírito Santo, mas não vão falar em línguas. Vamos conferir comigo? Atos 2, primeiramente. Depois a gente volta aqui para Joel. Atos capítulo 2, nós temos ali o derramamento do Espírito Santo, onde a igreja vai nascer, podemos dizer assim, né? Verso do 1 ao 4. E quem esteve na associação, né? O irmão Carlinhos, o irmão o Jefinho, né? Esteve lá. E outro irmão aqui, né? O irmão ali de óculos ali, qual é o nome do irmão? Pronto, os 3 estiveram lá na associação. E segundo o pastor Roque, né? Quem esteve lá presente, né? Irmão Carlinhos, cadê você? Levante a mão. O milagre qual é? É o que fala ou o que ouve aí? Segundo o pastor Roque. Oi? Logo pro Carlinhos, né? Então vou passar a pergunta aí pro Jefinho, cadê ele? Para salvar a turma, irmão, ficou com você. Não é possível, vou até beber água aqui, tá bom? Aí, irmãos, parece que os delegados não prestaram atenção na pregação do pastor Roque, né? Segundo ele, o milagre é o ouvir. Como é que outras pessoas estão falando em línguas e você está entendendo? Não é verdade? Então, do verso 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí ele vai narrar este fato, né? Lucas.
Então aqui há o derramamento e, consequentemente, as pessoas vão falar em línguas. Vamos para outro capítulo, vamos para o capítulo 8, onde o Espírito Santo vai ser derramado, agora sobre os samaritanos. E a igreja, ela envia 2 grandes homens de Deus, as colunas da igreja, né? Por que que a igreja não enviou outros apóstolos, mas enviaram Pedro e João, como está aí no verso 14, né? Para verificar o que estava acontecendo com os samaritanos. Isso aqui é importante, meus amados, que você vai compreender que lá em João capítulo 4, não somente lá, mas havia uma rivalidade, um certo preconceito entre samaritanos e judeus. Diziam que era no Monte Gerizim que Deus era adorado. Eles tinham também o seu Pentateuco. Já os judeus diziam, não, é em Jerusalém. E havia essa rivalidade. E aí o evangelho chega até os samaritanos. E eles estão se convertendo. E para eles receberem o Espírito Santo, 2 homens, 2 apóstolos, colunas da igreja, os baluartes do cristianismo, tinham que ir lá para presenciar, verificar o que estava acontecendo. Então vamos lá, ok? E aí Filipe, né, vai evangelizar estas pessoas. Começando aí, meus amados, com o verso 10. Ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão desprezou a fé, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E aí note aqui que os samaritanos, ao receberem, ao descer o Espírito Santo sobre eles, eles não falaram em línguas. Vamos para o capítulo 10 agora, tratando aí da casa de Cornélio, né? Lá no finalzinho do capítulo, começando aí com o verso 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Fechando aí, vamos para o capítulo 19. Alguns discípulos de João também não haviam ainda recebido o Espírito Santo. E aí eles vão receber agora também, né? E diz aí, capítulo 19, verso 1 em diante. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso
e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então vamos fazer uma pergunta da EBD, né? Os irmãos têm que responder, não é possível, né? Então, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, minha irmã aqui, quando é, minha irmã? Não vá dormir não, porque se você dormir eu lhe pego e vou lhe fazer uma pergunta, manter acordado, né, irmã? Tá difícil aí, irmã? Deu um branco? Eu passo aqui para outra irmã. Quando é que a gente recebe o Espírito Santo ou quando a gente é batizado com o Espírito Santo? Quando essas águas? Quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você já é batizado, selado, habitado pelo Espírito Santo. Mais uma pergunta da EBD, né? É fácil. O irmão aqui de óculos, né? O enchimento do Espírito Santo, a gente só se enche dele uma vez ou não? Ok, isso mesmo. Então, continuando aqui o texto, então Paulo pergunta para aqueles discípulos se eles, né, aqui crestes, né? E aí ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então a gente percebe aqui no livro de Atos dos Apóstolos 4 descidas do Espírito Santo. E aí Joel, a profecia de Joel, está relatando essa descida em Atos capítulo 2. Agora, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Já aconteceu? Né? Tem irmãos aí que não pode ver uma lua vermelha, é profecia lá de Apocalipse, está se cumprindo. Não pode ver alguma coisa que está acontecendo. O chip agora é a marca da besta, né? Tem gente que fica assim. Tem duas coisas, meus amados, quando a gente estuda escatologia. Tem gente que tem a escatomania. Tem mania de escatologia. Não pode ver uma coisa, procura versículos na Bíblia, procura acontecimentos aí no mundo, para dizer que a Bíblia já está se cumprindo, né? Que Trump aí é o anticristo, né? Que o Ayatollah lá do Irã é o anticristo. Aí fica nessas escatomania. Quando não é escatomania, é o contrário, né? Tem irmãos que não querem nem ler Apocalipse, porque ao abrir o livro de Apocalipse, onde vai tratar daquelas bestas, né? Que vão emergir lá do mar e da terra, já entra em parafuso, né? Já fica com a mente travada, atribulada. Escatofobia, né? Tem medo de escatologia. Existe também, irmãos, essas verdades aí, essas coisas. Tem gente que não quer saber de nada
sobre o futuro para a igreja, para o mundo e etc. Não, Deus é que sabe, não quer nem saber de Apocalipse. E aí Joel está dizendo para nós, né, é uma profecia que isso ainda vai acontecer. E aí o apóstolo Pedro, né, lá em Atos, capítulo 2, ele vai fazer uma grande pregação e vai citar essa profecia de Joel. E aí ele vai aplicar para o presente o cumprimento da descida do Espírito Santo. Voltemos aí para Apocalipse, por gentileza. E aí, Pedro, é por isso, irmãos, que Pedro agora, né, você deve aí recordar que Jesus vai dizer que daria a chave do reino para Pedro, né? Não é que Pedro coloca e não coloca, quem permite, quem não permite entrar lá no céu, né? Segundo a Igreja Católica, é ele que tem a chave lá do céu, né? Lá em Mateus, né, dar-te-ei, né, as chaves do reino. Aí ali era uma forma simbólica que, quando o rabino se formava, ele recebia umas chaves. Por que chaves? Porque chave dá acesso, abre portas. E quando é que Pedro vai usar essas chaves do reino? Agora em Atos capítulo 2, pregando e usando a chave do entendimento para abrir a mente das pessoas para entender o evangelho. E quantas almas aproximadamente ali vão se converter? Mais de 3.000 almas. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Começando aí do capítulo 17, do verso 13, né? Mas eu quero ler aí do verso 17 em diante. E aconteceu nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E note aí essa palavra Senhor, ok? Em Joel, meus amados, vamos voltar aí para Joel agora, por gentileza. Agora, vendo aí o verso 32 do capítulo 2, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não sei se aí na sua versão a palavra Senhor está em letras maiúsculas. Está aí na sua Bíblia em letras maiúsculas a palavra Senhor, correto? Aí, quem é esse Senhor que Joel está se referindo? Deus, o nome principal no Antigo Testamento chamado Yahweh, segundo o apóstolo, segundo o pastor, né, Roque, quem esteve lá na associação, ou alguns chamam de Yahvé, né, outros acham melhor chamar de Jeová, mas Jeová não seria uma boa tradução, né, mas Yahvé. Esse que aparece para Moisés lá em Êxodo 32, Êxodo 3, né, 14 até o 15 ali, o grande eu sou. E este grande eu sou, né, esse Senhor Yahvé, né, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que foram salvos, assim como o Senhor prometeu e entregou os sobreviventes àqueles que o Senhor chamar. É por isso que quando a gente vai para o Novo Testamento, para Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 13, meus amados, aí Paulo aplica este Senhor, essa palavra Senhor, Yahvé, ele aplica aqui para Jesus,
tratando-se da divindade de Jesus. Então, para você combater um testemunha de Jeová que não crê, que não acredita na divindade de Jesus, então aqui é um versículo-chave para você usar contra os testemunhos de Jeová, ou qualquer seita que não acredita que Jesus é Deus. Então veja aí, no Antigo Testamento se refere a Yahvé, e aqui se refere a Jesus, a palavra Kyrios, no grego, que Jesus também é Deus. Então, confessar Jesus como Senhor é reconhecê-lo como Deus. E você, ao fazer isso, você será o quê? Salvo. Então, veja a importância dessa passagem, né, de Romanos aqui, capítulo 10, verso 13. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. E aí, meus amados, Paulo, né, aplica esse texto diretamente para Jesus de Nazaré, identificando-o como Cristo. Então, aqui é uma carta teológica, onde Paulo também vai abordar a divindade do nosso Senhor Jesus. E esta passagem, meus amados, é usada com frequência como base para projetos aí missionários da igreja, o que não deixa de ser propriamente dito, né? Mas a sua aplicação principal diz respeito aqui à nação de Israel, né? A única maneira de os judeus incrédulos serem salvos é invocando o Senhor Jesus para ser salvo. E aí você tem que entender a carta de Paulo aos Coríntios, ou melhor, aos Romanos. A igreja de Roma, ok? Ela era composta de judeus e gentios, escravos. E a gente acha que a igreja do primeiro século, na sua maioria, era de irmãos ricos. Não, a igreja do primeiro século era composta na sua maioria, de irmãos escravos, que não tinham condições financeiras. Eram, desculpa a expressão, mas é essa expressão que Paulo vai usar lá para eles, né? Eram irmãos perrapados. Você sabe da origem da palavra perrapado? Na igreja havia ali, na entrada ali, né, lá no pé da porta, né? Irmãos que vinham descalços ou de sandálias. Na sua maioria eram pobres, escravos, que não tinham animal para andar sobre os lombos. Havia lamas e etc. E quando chegava ali na porta da igreja para entrar, o que é que eles faziam? Havia ali um instrumento, seja de madeira ou de ferro, onde eles passavam o pé para tirar a lama do pé. É por isso que vem a expressão pé rapado. Irmãos pobres, necessitados. É por isso que na igreja de Corinto havia uma divisão na hora da ceia. E antes um pouquinho, né? A festa ágape. Aí você tem que entender por que uns estavam comendo antecipadamente a ceia e não esperando pelos outros. Os que eram ricos, entre aspas, viam nos lombos dos animais, eram patrões, tinha mais tempo e poderia chegar na igreja mais cedo. Irmãos escravos trabalhavam ali, serviço braçal, tinha que cumprir com o seu horário, não chegavam muitas vezes na hora ou um pouquinho antes de começar o culto, muitas vezes chegava um pouquinho atrasado, e aí os irmãos que tinham condições faziam o quê? Vamos logo comer a nossa refeição e não vamos esperar por aqueles irmãos pobres não, porque são muito mal educados. E aí aquilo que deveria unir a igreja, manter comunhão entre os irmãos, estavam causando divisão. É por isso que Paulo não elogia aqueles irmãos.
Porque estavam se reunindo não para melhor, mas sim para quê? Para pior. E aí, meus amados, né? E aqui a ideia, Paulo está aqui, e como é que judeus e gentios vão se congregar, se reunir na mesma igreja? Pessoas com culturas e costumes diferentes. Uma questão complicada, difícil. E este Israel havia rejeitado a Deus. Não porque eles não ouviram o evangelho, podemos dizer assim, mas eles ouviram, entendiam, sabiam das profecias, que o Messias iria nascer em Belém, nasceria de uma virgem, diz já o profeta Isaías. Mas eles queriam o Messias libertador, um Messias político para libertá-los da opressão romana. E quando viram aquele Messias montado no jumentinho, foi uma grande decepção para esses judeus. Então é por isso que Paulo, ele escreve essa carta para aqueles amados irmãos em Roma, uma igreja composta de judeus e gentios. E aí Paulo ele vai tratar da universalidade da oferta da graça, meus amados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele, Paulo não está definindo qual é essa classe, qual é essa pessoa. Pode ser o pobre, pode ser o rico, pode ser o analfabeto, pode ser o intelectual, pode ser o preto, pode ser o branco, pode ser o americano, pode ser o brasileiro, o chinês. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Mas tem que invocar, tem que clamar. Então, a mensagem da salvação, ela precisa ser proclamada em todo o mundo, a cada criatura, até os confins da terra. Deus tem seus escolhidos e eles ouvirão a voz do pastor e o seguirão. Então, todo aquele que invocar. E aqui, meus amados, essa expressão, ela elimina completamente qualquer discriminação étnica, social ou cultural. O evangelho não é para uma raça. O evangelho não é para uma elite. O evangelho é para todas as pessoas. Veja aí o verso 12, né, do mesmo capítulo de Romanos 10, né? Veja o que Paulo vai dizer: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico com todos os que o invocam. Eu quero finalizar aqui, meus amados, não vai dar tempo para a gente ver tudo, né? Mas eu quero só avançar aqui, concluir, deixar aqui uma recapitulação, né? Que não sai, né? Recapitular, melhor, pronto, né? Recapitular, fazer uma aplicação para a igreja e também para você que está, talvez, visitando a igreja, que não é um convertido ainda, que não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Então, quero destacar essas três coisas aqui para nós. Recapitulando aí, nenhum pecador pode ser salvo sem invocar o nome do Senhor. Ninguém invoca aquele que não crê. Ninguém crê naquele de quem não ouviu. Ninguém ouve se não houver quem pregue, e ninguém prega se não for legitimamente enviado, comissionado por Deus e pela a sua igreja. Os meios foram aí estabelecidos pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Apelo aí aos não crentes, você que não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Se você está neste culto e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
saiba aí de uma coisa: você ouviu o Evangelho nesta hora, neste momento, nesta noite, a voz de Cristo ressoou em seus ouvidos através da proclamação da sua palavra. Então, não endureça o seu coração. Hoje é o momento para você fazer essa decisão. Corra para Cristo hoje mesmo. Invoque o seu nome em arrependimento e fé. Para a igreja, para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhai para os campos da nossa cidade e das nações. Eles estão brancos para a ceifa. Que os nossos pés não sejam retidos aí pelo comodismo, nem pelo medo das perseguições seculares. Às vezes, meus amados, o comodismo esteja aí travando seus pés, a sua vontade de evangelizar, de fazer a obra de Deus. Talvez o medo de ouvir um não das pessoas que você vai evangelizar, ou alguma perseguição no seu lar, seja lá o que for. Não deixe que o medo trave você de fazer a obra de Deus. Que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ela seja conhecida como um povo cujos pés são verdadeiramente formosos, porque proclamam com compaixão, fidelidade exegética e coragem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?